Sem mim nada podeis fazer. E outra coisa, todo ramo, ele não está falando de quem não crê nele. Ele está falando de quem é ramo, de quem está na árvore. O ramo que não produz fruto, ele o corta. Totalmente bíblico, totalmente claro na palavra. Nós temos que permanecer nele. E o Pai o corta aqueles ramos que não dão fruto, ou seja, aqueles que não estão andando em Cristo, andando no amor, andando na obediência. O contexto aqui fala sobre andar no amor. Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Então a gente chega aqui num tópico que é a apostasia da fé. 1 Timóteo 4 diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Apostasia, no grego, significa você se afastar de uma posição que você estava antes. Então é um afastamento, é um abandono. No contexto do Novo Testamento é o abandono da fé. Então esse abandono da fé, ele não está falando que a pessoa que não crê em Deus de verdade e não é salva, ela poderia se afastar. Porque a pessoa que crê em Deus, ela é salva. Isso está escrito na palavra. Quem crê é salvo. Nós somos salvos o quê? Pela graça. Pela graça mediante a fé. Nós somos salvos pela fé. Então, quem está abandonando a fé, quer dizer que ele cria. Ele cria no Senhor. E ele abandonou a fé. E se a salvação, ela vem pela fé, se alguém deixa a fé, a gente não pode falar que ele é mais salvo. Então, no contexto do Novo Testamento, apostasia sempre vai se referir ao abandono da fé. Essas pessoas que... Ela não está querendo dizer pessoas que elas estão se afastando ali de uma doutrina. Tipo assim, eu comecei a crer numa coisa que é um pouquinho errada. Não, está falando de pessoas que se afastaram da fé mesmo. Pessoas que estão se rebelando de alguma forma, certa forma contra Deus. Elas estão abandonando a fé. Então nós chegamos à conclusão... Eu não diria perde a salvação. Porque a salvação, nós vamos ver ainda alguns versículos, você é salvo no Senhor pela fé. Eu diria que o mais apropriado é dizer que você apostatou da fé. A pessoa apostatou da fé. Eu não vou dizer que eu perdi a salvação. Eu vou mostrar porque a salvação é uma linha de chegada. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós estamos num processo de salvação. E nós somos salvos porque a nossa natureza foi transformada. O Senhor já demonstrou o amor dele por nós. Nós já estamos no reino da luz, do Filho do seu amor. Então nós já somos salvos no Senhor. Mas a salvação é algo que Jesus conquistou na cruz. Então não existe falar que alguém está pecando e a pessoa perdeu a salvação. Porque não foi as obras daquela pessoa que conquistou a salvação. Então aquela pessoa não está brincando, tipo assim, tô salvo, não tô salvo, não tô. Não, você crê, você tem fé, você vai andar nessa fé sua, você vai andar em santidade. Porque você crê, essa é a expressão da sua fé. Se você não anda em santidade, você não obedece ao Senhor, você não tem fé. A sua fé é morta. Você diz que tem fé, mas não tem. Mas nós não podemos dizer que alguém pecou ou, vamos supor, se desviou da igreja e perdeu a salvação. Pode ser que aquela pessoa ela está abandonando a fé e, consequentemente, indicaria que ela perdeu a salvação, que ela não está mais no Senhor. Ela foi cortada do ramo e é só o ramo que nos traz salvação. Tito 3 diz, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, não foi pelas nossas obras que nós somos salvos. A Bíblia é clara em dizer que aquele que anda no pecado, ele não é salvo. Aquele que crê, ele será salvo. Então nós não somos salvos por as nossas obras. Deus, outra coisa interessante, é que ele pode sim apagar o nome de alguém do livro da vida, e a Bíblia fala sobre isso. João capítulo 6 também dá um exemplo de que muitos discípulos abandonaram o Senhor. Então, de certa forma, eles estavam confiando em Jesus e eles abandonaram. Apocalipse 3 diz,